Olha só o que diz a questão 3, e aí sim uma questão que nós precisamos, né, entrar aí na 8112. O abandono de cargo. Opa, questãozinha boa, hein? O abandono de cargo é uma das hipóteses de aplicação da pena de demissão do servidor. Olha que interessante. O abandono de cargo, você vai sofrer uma pena de advertência? Não. O abandono de cargo gera uma suspensão a 90 dias? Não. Abandono de cargo é demissão. Abandono de cargo e inassiduidade habitual é demissão via PAD sumário, tá? Então não te esquece disso. O abandono de cargo é uma das hipóteses de aplicação de demissão ao servidor público, conforme então a 8112. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Opa, eu quero a correta. Letra A. O abandono de cargo pode ser configurado pela ausência não intencional quando ocorrer ausência justificada por mais de 45 dias. Meu Deus, um caos, né? O que é o abandono de cargo? Vamos começar do zero? Vamos começar. O abandono de cargo é quando o servidor ou servidora não vai trabalhar de forma intencional por mais de 30 dias consecutivos. Simplesmente bateu o tico com o teco e falou assim, ó, não vou trabalhar, quem não gostar que me pule. Ok, então vai ficar em casa 30 dias, tirou autoférias, foi para o Caribe, ficou 40 dias de férias. Ok, isso é possível? Bom, vai ter consequências. Porque se você ficar mais de 30 dias consecutivos com faltas injustificadas, configura o abandono de cargo. E aí é aberto um PAD sumário, é feito todo um procedimento de contraditória para a defesa e ao final a sanção é demissão, ok? Então o que configura de fato o abandono de cargo? O abandono, pessoal, é mais de 30 dias consecutivos de faltas injustificadas. Não tem nada a ver com a letra A. A letra A está ridícula, tá? Está muito mal formulada. A letra A está dizendo que são 45 dias de faltas justificadas, não tem nada a ver. É mais de 30 faltas injustificadas. Letra A foi para o barro. Letra B. O abandono de cargo e inassiduidade habitual são sinônimos. Meu Deus! Não! Negativo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diria o filósofo, tá? Ô Franco, não entendi. Vamos lá então. Presta atenção no que eu vou fazer agora com você aqui, ó. Presta atenção, ó. Telinha preta para nós. Abandono de cargo. Abandono de cargo é uma coisa. Inassiduidade habitual. O que eles são, Franco? São diferentes, ok? Abandono de cargo e inassiduidade habitual. Ok. O que eles têm de diferente, basicamente, ó? Você vai ter aqui, ó, o abandono de cargo. Mais de 30 faltas consecutivas, ok? Na inassiduidade, são 60 faltas ou mais. 60 faltas ou mais, tá vendo, ó? 60 faltas ou mais. Aqui são mais de 30. 60 faltas ou mais, intercaladas, e no período de 12 meses. Período de 12 meses. Tá vendo, ó? Olha que interessante. Período de 12 meses. Essa é uma primeira diferença. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Entendeu? Essa é uma primeira diferença. Segunda diferença entre abandono de cargo e inassiduidade habitual. Primeira é o grande número, 30 faltas, e aqui são 60 faltas, sempre, claro, injustificadas. Uma é consecutiva, a outra é intercalada. E as 60 faltas tem que ser no período de 12 meses. Fechou. Agora, a questão da inassiduidade habitual e abandono de cargo. Ambas vão gerar a pena de demissão, ok? Ambas vão gerar a pena de demissão.
demissão. E essa demissão, pessoal, é auferida via PAD sumário. Ó, ela é auferida via PAD sumário. O que é isso? O chamado PAD sumário, ele é muito mais rápido. Aliás, ele é o procedimento mais célere, mais rápido que nós temos no 8112. Em 45 dias, 30 mais 15, você é demitido. Em 30 dias, no máximo mais 15, 45, você termina o PAD sumário e a conclusão do PAD sumário é a demissão, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais desse assunto, você pode ir, inclusive, lá no artigo 138 da 8112 ou lá no artigo 139 da 8112, para você buscar mais informações aí do que tange ao abandono de cargo e inacionidade. Fechou? Dito isso, eu comprovo para você que uma coisa é o abandono de cargo, outra coisa é a inacionidade. O que cai por terra, a letra B, tá? Então, tira um print, em 3, 2, 1, estou apagando. Ó, então a letra B está errada. Letra C, vamos lá. O abandono de cargo restará configurado. O abandono de cargo é configurado quando o servidor faltar ao serviço, sem justa causa, né? Por 30 dias interpoladamente. Não, no período de 12, isso aqui não é abandono de cargo. Isso aqui é a inacionidade habitual. O conceito da letra C traz o conceito de inacionidade habitual, né? Mais de 60 faltas no período de 12. Letra D. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias consecutivos. Opa! A nossa letra D é a resposta correta. Parabéns. E letra E. Para configurar abandono de cargo, basta 15 faltas no período de 12. Tudo errado, tudo errado. Então, a letra D, fora de contexto. Marcamos, então, a letra D. Fechou? O que importa aqui é você sair daqui com conteúdo. Fazer valer a pena a tua estada aqui comigo. Saiu agora entendendo a diferença de abandono de cargo para inacionidade? Ok, já valeu a tua estada. Se você desligar esse vídeo agora e amanhã, depois, lembrar que abandono é uma coisa, mais de 30 faltas consecutivas, e inacionidade é outra coisa, são 60 faltas no período de 12, já valeu a pena. A consequência é a mesma, demissão, mas são situações distintas. Fechou? Vamos lá. A próxima questão é uma questão que é muito importante e eu vou dar um segundinho para você fazer, já que eu sei que boa parte de vocês não conseguiram resolver as questões antes. Resolva as questões, então, agora. 3 segundos para resolver essa questão. Deu? Vamos lá. No que se refere à aplicação das penas, né, penalidades disciplinares, conforme a Lei 8112, assinale a correta. Opa, sai daí. A correta. Serão aplicadas pela autoridade que houver feita a nomeação, ou seja, a autoridade nomeante, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Fechou? Pois fechou. Já subiu a letra A, né? Essa é a nossa letra correta. Então, fechou. Letra B. Deverão ser aplicadas pelo chefe da repartição, em qualquer hipótese. Não, o chefe da repartição não vai demitir. O chefe imediato não vai aplicar a suspensão. O chefe imediato não vai aplicar sanções mais pesadas, tá? O chefe da repartição, no máximo, vai aplicar uma advertência, se for o caso. Não é possível que o Procurador-Geral da República, o PGR, que é o chefe do MPU, aplique penalidades por falta de previsão legal. Não, você vai perceber que tanto o presidente do tribunal, o presidente da casa, ou seja, da Câmara, do Senado, o presidente da República e o PGR, que é o chefe do MPU, podem aplicar as piores sanções, que é a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, sim, a lei prevê que o PGR pode aplicar sanção, tá? Como está dizendo que não, então a questão está errada. Letra D.
As penalidades de advertência apenas podem ser aplicadas pelo presidente da casa. Não. A penalidade de demissão, gente. A demissão é a pior de todas. E é claro que lá o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo, PGR, eles vão aplicar a pena máxima, a pena de demissão, tá? Então tá errado, não é advertência, é a demissão. A penalidade de suspensão até 30 apenas pode ser aplicada pelo presidente da República. Não, a punição até 30 pode ser aplicada, por exemplo, pelo ministro de Estado, que pode aplicar a pena de suspensão até 90. Aliás, deixa eu criar aqui, ó. Vamos trabalhar essa matéria que é importante, ó. Mais uma vez, telinha preta. Vamos lá. Olha que interessante essa questão do artigo 141. Quer ver, ó? Artigo 141 da nossa Lei 81/12. Ela vai dizer, basicamente, quem é que pode aplicar. Quando eu tenho a pena de demissão, ó, demissão, a pena de cassação, da cassação de aposentadoria, ou a pena de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quem é que pode aplicar essa pena? O presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente dos tribunais, por exemplo, do Supremo, do STJ, né, presidente do TRF, enfim, vamos colocar o presidente dos tribunais, tá? Vou colocar aqui, ó. E também o PGR, por que não? Que é o chefe do MPU, né? Ok? É o que diz a lei. As piores penas aplicam-se, então, são aplicadas pelo chefe maior. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma suspensão, ó, uma suspensão com mais de 30, pessoal, suspensão com mais de 30 dias, né? Tu tem que lembrar que a suspensão ela vai acontecer até 90 no máximo. Então a suspensão com mais de 30 é o ministro que vai aplicar. Ou seja, é o segundo escalão, tá? Eu vou colocar aqui, ó, segundo escalão. Como assim, pessoal? Como assim escalão, né? Como assim segundo escalão? Tu pega, por exemplo, o ministro de Estado. Ora, o ministro de Estado está logo abaixo do presidente, né? Então, o ministro de Estado ele é segundo escalão. Ou, por exemplo, o vice, né, PGR. Então, ele é sempre o segundo escalão, abaixo das principais autoridades. Aí nós temos a suspensão, ó, a suspensão até 30, suspensão até 30, mais a advertência, né? Aí fecha a questão das sanções. Ora, quem é que pode aplicar isso aqui? O chefe da repartição, meu povo, tá? O chefe da repartição. Ele que vai poder aplicar, então, é a suspensão até 30, mais a advertência. Ô, Franco, mas e a questão da destituição, né? Ó, a destituição de CC. A destituição de cargo em comissão, que é a pergunta. Aliás, que é a resposta à pergunta. Quem vai destituir o cargo em comissão? Quem nomeou, meu guri? Ora, se eu tenho a competência para nomear o servidor em cargo em comissão, eu tenho a competência para destituí-lo. Não é? Não faz sentido? Então, a destituição de CC é aplicada pela autoridade nomeante. A autoridade nomeante. Tá vendo aqui, ó? Nomeante. A autoridade que nomeou o CC vai destituir o CC. Quer saber mais um pouquinho sobre isso? Artigo 141. Fechou? Então tá aí, ó. Quem vai punir e quais são as sanções puníveis. Tem que lembrar sempre que quem pode o mais pode o menos, mas em regra o presidente não vai se preocupar com a advertência. A advertência é o pessoalzinho lá da base, que é o chefe da repartição. Se é uma punição um pouquinho mais grave, que é uma suspensão acima de 30, aí você vai lá e leva para o ministro, né? Agora, demissão, pessoal, que é a pior de todas, a demissão só pode ser aplicada pelo chefe maior, presidente da República, presidente do tribunal, PGR. Fechou? Muito bem. Então, voltamos aqui para a nossa questão. E a nossa questão vai estar, então, como correta a letra A, como já determinamos aqui. Fechamos? Muito bem.
é sempre bom dar aquela revisada nas sanções, né? Advertência, suspensão, demissão, aí tem aquelas correlatas, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, destituição de CC. Então procure sempre manter-se atualizado no que tange às sanções, porque sempre cai em prova quem pode aplicar, quais são as sanções, qual é o período que vai permanecer na ficha, qual é o período de prescrição. Sanção, cara, é sempre uma questão em potencial, tá? Sempre revise. Bom, a última questão que eu prometi para vocês, essa questão ela precisa ser muito bem estudada, tá? Então vamos com calma aqui. No que se refere à prescrição da ação disciplinar, nos termos das disposições da 8112, assinale a correta. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato foi praticado. Essa é uma primeira alternativa. Tá? Eu vou fazer com vocês. Presta atenção, concentra. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato foi praticado. Letra B. Os prazos de prescrição previstos na lei penal não se aplicam às infrações disciplinares capituladas também como crime. Letra C. A ação disciplinar prescreverá em 30 dias quanto à pena de advertência. A ação prescreverá em 30 dias quanto à pena de advertência. Letra D. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que o ato foi praticado. Repito, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que o ato foi praticado. E a abertura de sindicância ou a instauração do PAD interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. E aí, moçada? Ó, eu vou fazer uma revisão aqui e depois nós vamos voltar para a questão, tá? A primeira coisa que eu quero que você anote aí, eu vou até fazer uma telinha preta aqui novamente, tá? Vamos lá. Telinha preta para nós revisarmos o assunto prescrição. Vamos lá. O que é prescrição? Prescrição. A prescrição, pessoal, ela é uma punição, né, no que tange ao Estado. E o Estado, então, não pode punir porque prescreveu. Ou seja, a prescrição, ela retira o direito de ação. A prescrição, você não pode, através de uma ação, punir o servidor. E como você não pode punir sem ação, na verdade, você não poderá mais punir o servidor por aquele ato. Essa é a prescrição. E nós temos uma diferença. A prescrição, quando a própria lei diz que ela é interrompida, tá? Ó, interrompe-se em 2 grandes momentos, ok? Atenção, a prescrição na lei de 8112, ela interrompe-se pelo protocolo, pela petição, né? Pela entrada do recurso, protocolo ou do recurso administrativo, ou pelo pedido de reconsideração. Reconsideração. Então, se perguntar para você, o protocolo de um pedido de reconsideração ou o protocolo de um pedido de recurso, o simples recurso ou reconsideração interrompe a prescrição? A resposta é sim. A resposta é sim. Artigo 111, para aqueles que querem buscar uma informação a maior, artigo 111 da lei, tá? Tanto o recurso quanto a reconsideração. E mais, nós também temos como protocolo de suspensão, de interrupção, melhor dizendo, a questão da abertura tanto de uma sindicância, quanto a abertura de um PAD. Agora, atenção, que nós temos uma súmula do STJ que é muito clara. Não é qualquer tipo de sindicância que interrompe a prescrição. É a sindicância punitiva, tá? Sindicância punitiva. É o que nós temos na súmula 635. PAD, qualquer PAD, tá? O PAD também para fins de punição. Então, olha que interessante. Eu abri a sindicância punitiva.
ou eu abri o PAD, automaticamente interrompe-se a prescrição. E quando você fala interromper, a interrupção, você tem uma paralisação na contagem do prazo. Ou seja, zera o prazo. Zera o prazo de prescrição. Se já tinha corrido um mês, um ano, 2 anos, esse prazo ele é zerado a partir da interrupção, ok? E existe sim um tal de prazo, porque quando você estuda prescrição, você estuda, na bem da verdade, o prazo. Quer ver, ó? Eu vou relembrar para você quais são os prazos de prescrição. São 3, né? Primeiro prazo, segundo prazo, terceiro prazo. Prescreve em 5 anos. Opa, se a prescrição demora a acontecer, é porque a punição é mais severa. Se o prazo de prescrição é maior, eu aplico a punições mais graves, entendeu? Então, prescreve em 5 anos situações como demissão, situações como cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição de CC, não é? Ou seja, eu sempre vou dar prioridade para situações mais graves, aplicando o prazo maior, ponto. Agora, para situações menores, eu vou aplicar um prazo menor de prescrição, de prescrição, que é o prazo de 2 anos. E isso aqui é aplicado para suspensão. A suspensão prescreve em 2 anos. Qualquer tipo de suspensão, Franco, qualquer tipo de suspensão, seja a suspensão de 30 dias, suspensão de 90 dias, o prazo de prescrição para nós punirmos o servidor com suspensão é 2 anos. 2 anos, tá? Ok. Joia. Aí nós temos um outro prazo, que é o prazo de 180 dias. Sim, nós temos o prazo em dias também. Prazo de 180 dias. E esse prazo, obviamente, é aplicado para a menor, a mais branda das sanções. Qual seja? A advertência. Advertência. Percebe? Muito bem. Agora, vem aquela pergunta que não quer calar. Esses prazos de prescrição, 5 anos, 2 anos e 180 dias, começam a contar quando? A partir de quando? Qual é o dia ACO desse prazo? Começa a contar, pessoal. Ó, presta atenção. Começa a contar a partir do momento que a autoridade fica sabendo. Ó. Começa. Vou pegar aqui. Começam a partir do conhecimento do fato. Por qualquer servidor? Não! Conhecimento do fato pela autoridade competente. Então não é a partir da prática do fato. O prazo de prescrição não começa a partir da prática do fato. O prazo de prescrição começa a partir do momento que a autoridade competente para abrir o PAD, para abrir a sindicância, tem conhecimento. E a partir dali começa a contar 5 anos, começa a contar 2 anos, começa a contar 180 dias para que o Estado, então, puna aquele servidor. Não é da prática do ato, é do conhecimento do fato pela autoridade competente para abrir o PAD, a sindicância. E isso você não encontra na lei, isso você vai encontrar na jurisprudência. Você vai encontrar lá na súmula 635 do STJ. Súmula 635 do STJ. É lá também que nós temos essa previsão que precisa ser basicamente uma sindicância punitiva, diferenciando a sindicância meramente investigativa, tá? Fechou? Muito bem. Então, atenção aí para o artigo 142. Moçada, o artigo 142, ele precisa ser
devorado por vocês, tá? O artigo 142 vai trazer informações sobre prescrição aí para vocês. Joia? Beleza? Mais uma informação que eu quero retirar aqui da súmula 635 é essa aqui, ó. Ó, atenção. O prazo recomeça, o prazo volta a correr, por inteiro, ok? Isso é importante. Após 140 dias da interrupção. Isso é importantíssimo, ok? O prazo volta a correr por inteiro após 140 dias da interrupção. Por quê? Porque o STF já definiu um prazo de 140 dias para a conclusão do PAD. Esse prazo aqui, ó, pessoal, ó, deixa eu colocar aqui. Esse prazo aqui, ó, é o prazo final. Prazo final para o PAD. Quem definiu isso foi o Supremo Tribunal Federal. Então, em consonância com a jurisprudência do Supremo, o que o STJ faz? Coloca ao final da sua súmula 635 que a prescrição, começando a partir do conhecimento do fato pela autoridade competente para abrir a sindicância ou PAD, recomeça a partir do término dos 140 dias. Porque se aberto o PAD, uma vez interrompido o prazo de prescrição, aberto o PAD e não concluído o PAD nos 140 dias, está errado. Porque o Supremo diz que o prazo de conclusão do PAD é 140 dias. Então, se deu 140 dias e ainda tem PAD, volta a prescrição. A prescrição volta a correr por inteiro após 140 dias da abertura do fato. Entendeu? Então, é uma questão muito boa, porque você vai ser exigido ou exigida numa interpretação legal, numa interpretação jurisprudencial do STF e numa interpretação também do STJ, conhecendo então a súmula 635 do STJ, tá? O prazo volta a correr por inteiro após 140 dias da interrupção. E vou mais longe, ó, mais longe. A questão aqui não vai conseguir. A questão aqui é outra. Aplica-se os prazos de prescrição penais. Quando que vai acontecer isso? Quando eu tenho também a configuração de crime. A própria lei, pessoal, define, nesse caso, que quando eu tenho uma situação que também seja crime, eu posso aplicar não os prazos de 5, 2 e 180, mas eu posso aplicar os prazos da legislação penal. E são prazos prescricionais muito mais longos, 5, 10, 15, 20 anos, entendeu? Quando aquela atividade que configurou a infração disciplinar também configurar crime, então eu não vou aplicar os 5 anos, eu vou aplicar a legislação penal. Então você vai ter que ir lá no crime, na parte geral do Código Penal, e verificar quais são o prazo prescricional para aquele crime. Que eu te garanto, são prazos prescricionais muito maiores do que aqueles previstos na 8112. Esse aqui é um resuminho resumo mesmo, né? Um resuminho que eu vou te falar, mata aí basicamente 80% das questões, porque aqui eu coloquei para vocês o que está na lei, o que está na jurisprudência do STJ e um pouquinho do entendimento do Supremo. Então isso aqui pode ajudar você a resolver boa parte das questões de prescrição, tá? Então tira um print e vamos tocar para a nossa questãozinha. Vamos lá. Olha só o que diz a questão. No que tange a prescrição, não é? Prescrição, o prazo de prescrição começa a correr da data do fato. Não!
a prescrição não começa da data do fato. Está errado. Letra B. Os prazos de prescrição previstos em lei penal não se aplicam? Se aplicam sim. Quando eu tenho aquele fato também como crime, eu vou aplicar a legislação penal, que foi a última observação que eu fiz para você. Aplica-se a prescrição da lei penal. A letra B está dizendo que não, logo a letra B está errada. Letra C. A ação disciplinar prescreverá em 30 dias. Não há prazo prescricional em 30 dias. Não há prazo prescricional em 30 dias. Há um prazo de dias, é 180, tá? A pena de advertência prescreve em 180 dias e não 30. Tá errada a letra C. Letra D. A interrupção do curso da prescrição, onde você vai zerar o prazo de prescrição, ok? O prazo começará a correr a partir do dia em que o fato foi praticado. Não! O prazo começa a correr a partir do momento do término do PAD. Ou a partir do momento que fecha os 140 dias. Aqui você vai aplicar o entendimento do Supremo. Você interrompeu a prescrição. Ora, se você interrompeu a prescrição é porque você abriu a sindicância. Se você interrompeu a prescrição é porque você abriu o PAD. Ou, se você interrompeu a prescrição é porque há um recurso pendente de julgamento. Entendeu? Nesse caso, o fato é que após os 140 dias vai voltar a correr aquele prazo prescricional. Ou da data, né, da abertura do PAD. Fechou? Então, a letra E é a nossa resposta correta e a letra E tem que tomar cuidado com ela. Ó. A abertura da sindicância ou a abertura do PAD, né? Ó, a abertura do PAD, de fato, irão interromper a prescrição até a decisão proferida por autoridade competente. Bom, isso aqui, pessoal, é o que está na lei. A lei diz: a abertura da sindicância, a abertura do PAD interrompe, não é suspensão, hein? Não é suspende, é interrompe. A suspensão é quando você congela o prazo e ele recomeça de onde parou. Isso é suspensão. A interrupção, você congela o prazo e zera o prazo. Ele recomeça do zero. E veja que a palavra aqui correta é interromper. Então, a abertura da sindicância, a instauração do PAD, interrompe a prescrição. E diz a lei que até a decisão final da autoridade competente. E eu colocarei aqui mais a súmula 635 do STJ, que aplicou o entendimento supremo, né? Também começa a correr após os 140 dias da abertura. Da interrupção, perdão, né? Então, você vai colocar esse a mais aqui, pessoal, que você não encontra na lei e sim na jurisprudência. Joia? Ficamos, então, com a nossa letra E e eu finalizo, então, mais uma questãozinha aqui para vocês. Fechou? Beleza? Então, é isso aí.